Glória a Deus, amados. Mais uma aula. Bendito seja Deus. Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência às nossas aulas aqui para os irmãos de Marília, em especial a sala que já tinha sido formada lá pelo pastor Mauro. Pessoas que escolheram aprender um pouco mais e de maneira esporádica um ou outro pode participar também. Então, como estamos com alguns problemas técnicos, estamos gravando a aula, não estamos fazendo ao vivo, não é? Então, você vai assistir essa aula quando for possível, não é? Então, eu espero que Deus abençoe você nesse tempo em que você conseguiu sentar para estudar. Tivemos um número bem pequeno de participação na última aula que foi gravada e me parece que o vídeo gravado não foi compartilhado com as pessoas que normalmente costumam assistir, mas como eu disse, o alvo é que o pessoal possa aprender. Então eu só quero ter certeza que as pessoas que estão realmente interessadas estão assistindo. Então vamos dar a aula se houver interesse de aprender. Há bastantes coisas para serem feitas, não é? Então a gente separa esse tempo para dar aula, mas precisa ter pessoas que estão interessadas. Se é culto, a gente faz para o Senhor, não é isso? Agora a aula a gente não dá para ele, né? Que ele sabe tudo. Aulas são para os alunos. Se não houver quem queira aprender, não há razão para estudarmos, não é isso? Então, verifique aí qual a dificuldade, não é? E a gente vai avaliar se realmente o interesse permanece, continuamos dando aula. Se não interesse, suspendemos as aulas, tá bom? Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude em mais essa oportunidade. Sem ele é impossível aprender e ensinar e aprender é impossível. Só o Espírito Santo é quem ensina e só o Espírito Santo traz a revelação sobre Deus, sobre a sua palavra. É impossível aprender de Deus sem o próprio Deus. É o Espírito Santo quem faz esse trabalho de abrir nosso entendimento para aprender as Escrituras e também Ele mesmo é quem revela, sejam as profundezas de Cristo, que é a manifestação em carne do próprio Deus, a maneira de Deus se revelar a nós. Não é? Nós homens, quando queremos... usamos máscaras para nos esconder. Deus usou uma máscara para se revelar. Não é isso? Se ele viesse até nós com a glória majestosa dele, nós correríamos dele pela grandeza, pela majestade, por aquilo que nós não podemos compreender da grandeza de Deus. Então, para que ele pudesse se aproximar, falar na nossa linguagem, ele se humilhou, se tornou como um de nós. Não é? Então, Deus pôs uma máscara humana para falar conosco, para nos acessar. Então, mesmo assim, agora, para que tenhamos as revelações mais profundas sobre essa manifestação de Deus por meio de Jesus, o Espírito Santo foi enviado. O próprio Jesus disse isso: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador. Havia muitas coisas que ele queria falar, mas nós não estávamos prontos. Ele disse: quando o Espírito vier, ele vai fazer esse trabalho. Então precisamos que o Espírito Santo venha nos ajudar nessa oportunidade. Eu espero que tanto eu quanto você possamos crescer na graça, no conhecimento e aprendermos algo novo nessa noite. Então vamos orar e pedir o socorro do Espírito de Deus. Amém? Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, celebrar a Tua glória e honrar a majestade do Senhor, porque Tu és bom e o Teu amor dura para sempre. E esta é a noite do dia que o Senhor mesmo fez para nós vivermos e alegrarmos nele. E a nossa alegria está em invocar o Teu nome, saber que o Senhor sempre nos ouve. E não é diferente agora, ainda que hajam todos os tipos de resistências e obstáculos para que nós, o Teu povo, sejamos limitados no conhecimento, na revelação do Senhor. Sabemos que podemos buscar o Teu socorro. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E nós, Senhor, em meio às pressões e dificuldades desse tempo de preparação para a volta de Jesus Cristo, quando as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos,
Ainda assim, temos o Deus vivo que está sentado no alto e sublime trono e deu o seu Filho para a nossa salvação, que derramou o seu sangue, que nos limpa e nos purifica dos nossos pecados, e nos dá acesso à presença entronizada do nosso Deus e nos devolve ao nosso Pai. E é nessa condição que o Espírito vem habitar em nós. Somos batizados nele, mergulhados no mesmo Espírito, o Espírito de Deus. E é este Espírito quem vai nos ensinar, nos guiar. Portanto, nós clamamos, vem sobre nós, Espírito Santo que em nós habita, que habita na igreja. Flua em nós o conhecimento, o entendimento, aquilo que precisamos saber nesses dias, quando precisamos ser instrumentos de intercessão, de adoração, de liberação do céu na terra, quando precisamos ser instrumentos de evangelismo, de impacto sobre a terra, que o teu socorro nos alcance e possamos aprender no Senhor. Vem sobre a nossa vida, te damos liberdade, te damos lugar de honra agora sobre a nossa vida. Nossa mente se sujeita à mente de Cristo, que é manifestada pelo Espírito. Espírito Santo, toma a nossa mente, o nosso coração. A nossa compreensão se submeta ao teu ensino, que aquilo que o coração do Pai quer plantar em nós, que agora, por meio da tua operação, a gente viva isso. Se algum espírito se move para impedir o ensino, o conhecimento, o entendimento, seja paralisado agora, para a glória do nome do Senhor. Eu quero repreender toda a ação das trevas que se move em qualquer lugar onde esse vídeo pode chegar, onde minha voz pode ser ouvida, que o ambiente agora seja limpo e cada um que quer aprender possa experimentar o aprendizado do Senhor. Nós somos dependentes de Ti, nada há que possamos fazer sem o Senhor. Portanto, clamamos pelo Teu socorro, que anjos sejam ordenados a guerrear, para liberar cada aluno para aprender. Quem ouve em algum momento, que possa contar, Senhor Deus, com aquela experiência do servo de Eliseu, que teve os olhos espirituais abertos e percebeu que havia um exército maior com Eliseu e com o seu servo do que aqueles que vinham contra eles. Então, em nome de Jesus, que esta seja a experiência de cada aluno, que cresça com o ensino do Senhor, sabendo que os céus estão conectados à terra justamente para liberar a Tua verdade. Fica conosco, Senhor, que no término dessa aula possamos ter a consciência de que crescemos na graça, no conhecimento e que usaremos estas verdades para abençoar pessoas na terra, para promover a expansão do reino e para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Se conosco, nós oramos no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. E como nós havíamos planejado, desde algumas semanas atrás, escolhemos utilizar a primeira meia hora da nossa aula para exercer uma leitura bíblica, e um comentário. E nós sabemos que há uma dificuldade, tem havido uma limitação muito grande da igreja em relação ao conhecimento bíblico, ou mesmo a disposição da leitura. Às vezes a única leitura que se faz é aquela leitura que acontece no culto, na reunião. E então nós nos colocamos para, além do estudo do cajado do pastor, que é o material que utilizamos nestas aulas, também possamos ler pelo menos um capítulo da Bíblia a cada aula. É um ritmo bem lento de leitura. Eu aconselho você a ter um ritmo mais acelerado, a não se firmar apenas nessa leitura, mas é uma oportunidade. Se não há nenhum outro momento de leitura, pelo menos essa aula pode cooperar com esse esforço mínimo para que haja a leitura de um capítulo por semana. E também alternamos semana Novo, semana Velho Testamento. Semana passada foi o capítulo 2 do livro de Gênesis. Hoje leremos o capítulo 2 do livro de Mateus, o Evangelho escrito por Mateus. Vamos fazer essa leitura e um breve comentário. Eu antecipo que eu não faço a leitura antecipada preparando um comentário específico. Eu estou lendo junto com você, e crendo que o Espírito Santo destacará nesse momento aquilo que ele considerar importante. Eu acredito muito no mover do Espírito de Deus, que ele é o amigo do noivo que está preparando a noiva para o encontro maravilhoso com o Rei da Glória que está vindo nos buscar. Então, ninguém melhor do que ele. Então, eu quero dar
liberdade ao Espírito. Nós vamos ler e o que vamos comentar será dado pelo Espírito agora mesmo, em nome de Jesus. Se Ele quiser fazer isso, nós nos sujeitamos ao governo do Espírito de Deus. Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 2. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E dando eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Glória a Deus. Então aqui está a leitura de hoje, Mateus capítulo 2. Então está falando aqui que Jesus já havia nascido, e é interessante perceber aqui, não é? Haviam por 1.500 anos o Senhor dava palavras proféticas para preparar a vinda do Messias. Claro, ele, como nos últimos 400 anos ele estava em silêncio, então por 1.100 anos o Senhor foi preparando o seu povo, inspirando os personagens bíblicos, alguns para serem os tipos de Cristo, né? José é um tipo de Cristo,
Davi é um tipo de Cristo, não é? Então, a postura dos personagens bíblicos demonstravam, como que eu vou usar a palavra, determinadas facetas do Senhor Jesus, não é? Jesus é muito amplo, muito grande, não é? Então, um personagem só não conseguia representá-lo. Então, quando você está lendo sua Bíblia, eu já falei, não é, que a Bíblia é um livro cristocêntrico. E o que devemos procurar na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, sempre é a manifestação do Cristo. Ele é o centro da palavra de Deus. Então, os personagens bíblicos sempre demonstram alguma característica dele. Então, Moisés também, em muitos momentos, né, até ele fala que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, não é? Então, os personagens bíblicos vão sempre dando um indicativo de como que seria o Cristo, além de palavras que definiam, não é, como essa aqui, não é, por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que houveram preparações para a manifestação do Cristo, e quando ele veio, tá aqui, os magos que vieram do Oriente, ou seja, não eram judeus, não eram pessoas que recebiam profecias contínuas sobre Deus, eles estavam à espera do Messias, e eles perceberam a movimentação de Deus para trazer o Messias. E Israel, que ainda que tivesse por 400 anos, nos últimos 400 anos, os profetas não estivessem falando, não percebeu que era tempo da manifestação, de maneira que os magos é que acenderam, a percepção, a possibilidade disso estar acontecendo. Eles viram a estrela, eles vieram a Herodes, e Herodes acordou e aí foi perguntar para os sacerdotes, que tinham uma palavra profética, ou seja, eles tinham maneira de saber o que estava acontecendo. Assim como nós hoje, não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas temos orientações na palavra para percebermos, discernirmos os tempos. A gente consegue fazer excelentes previsões do tempo, não é isso? Fazendo a leitura da face do tempo, como diz Jesus, não é? Então, certamente, Jesus usou essa palavra para os religiosos dos seus dias. Olha, vocês sabem dizer quando é que vai chover, quando vai fazer bom tempo, e não conseguem perceber que o Messias está na terra, não é? Já que há tantas profecias. Então, eu quero que você, que nós estamos no início dessa aula, fazendo comentário de Mateus capítulo 2. Então, é muito estranha essa displicência do povo de Deus, porque há sinais muito claros de que Jesus está às portas, mas as pessoas ainda continuam adorando pouco, lendo pouco, orando pouco. Às vezes o único contato que as pessoas têm com as coisas do reino é o culto semanal, e aí conseguem faltar também no culto semanal. Eu quero que você saiba, Jesus está vindo realmente buscar a sua igreja. Já falei que essas questões do fim têm várias interpretações, mas a minha maneira de compreender é que sim, o arrebatamento vai acontecer antes do início da tribulação, não é? Só que o arrebatamento é para crentes fiéis, não é para quem frequenta a igreja ou carrega a Bíblia ou canta as músicas dos crentes. É para crentes leais e fiéis. Quem vai fazer essa avaliação? Só o Senhor faz essa avaliação. Eu não posso fazer, você não pode fazer, mas nós devemos nos garantir, buscando ao Senhor, mergulhando em Deus. Porque assim como Israel não percebeu quando o Messias veio há 2000 anos atrás, e eles estão esperando até agora, muitos de nós que estamos frequentando nossos cultos e cantando as músicas e as rezas dos crentes, podemos ficar de fora do arrebatamento. Por quê? Porque perdemos a intimidade, a ligação com Ele. Então temos um exemplo muito claro aqui nesse texto. Você viu? Os sacerdotes não sabiam, o rei não sabia, os magos, que não estavam envolvidos no culto, na dimensão religiosa dos sacerdotes ou do povo de Jerusalém, eles vieram para honrar Jesus como sendo o rei dos judeus. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, Jesus
era apenas um bebê igual aos outros, não tinha nada de especial, não é? Quem sabia que ele era especial era Maria e José, que estavam acompanhando a história, já tinham sido visitados por anjos, não é? Sabia do nascimento sobrenatural de Jesus, estavam pagando um preço alto por terem sido escolhidos para essa experiência, uma vez que Maria engravidou antes de coabitar com seu marido. Então a interpretação lógica é adultério. Se o anjo não fala para José, ele ia deixar Maria, porque a situação era grave. Mas o sobrenatural os estava acompanhando. Mas a gente que recebe uma palavra sobrenatural, Deus normalmente fala conosco, ele não sai espalhando para todo mundo, esse aqui é meu servo e tal, e eu estou falando com ele e as coisas. Você e eu precisamos ouvir a Deus e escolhermos honrar o privilégio de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, são essas duas coisas que eu destaco. A primeira, que o Senhor pode estar se movendo intensamente, poderosamente, mas nós, por estarmos vivendo uma vida religiosa superficial, sem envolvimento profundo com Deus, podemos perder o mover de Deus, e, além disso, se formos escolhidos para uma obra, para viver um projeto do Senhor, ao invés de ficarmos dizendo, mas só eu na minha casa, só eu no meu trabalho, no meu bairro, ou só eu estou envolvido de verdade nisso, faz a sua parte com intensidade. Tem gente que não vai conseguir compreender até a hora delas. Muita gente depois foi compreendendo que era um mover do Senhor. Mas Maria e José tiveram que pagar o preço de aceitar esse desafio. Então, que no nome de Jesus, a gente não perca o mover do Senhor. Mergulhe mais em Deus, ore mais tempo. Se separe para Deus. Adore na madrugada, ore ao Senhor. Não fique só com o culto do domingo, o culto que se faz na sua congregação. Busque ao Senhor, leia a palavra, experimente momentos seus momentos com Deus, Jesus disse, entra no teu quarto, e aquele que vem secreto vai te recompensar. Tenha uma vida sua com Deus, em nome de Jesus, que mais que podemos destacar aqui? E veja, a postura do Herodes, com engano, dizendo que também queria adorar e não sei mais o que lá, ele não queria perder a posição. A gente precisa entender que o centro da nossa vida é Jesus. Quando ele chega, tudo que precisamos fazer é abrir caminho para que ele tome o seu lugar de honra. Infelizmente, Herodes queria saber do menino para poder matá-lo, porque ele se sentiu ameaçado. Puxa, o rei dos judeus, então eu vou... E ele que tinha um envolvimento com Roma, envolvimento com todo tipo de desvios, mantinha a posição dele através de atos ilícitos, até mesmo de violência e de morte. Ele sabia que se a justiça dos céus viesse, ele não poderia suportar. Então o plano dele era matar o Senhor Jesus. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano, ele tem um plano. Então essa é a nossa confiança, a nossa segurança. Então o plano dele se frustrou porque Deus, que é muito mais inteligente e sábio do que os homens, percebendo a movimentação de Herodes, enviou um anjo que é sobrenatural, na verdade, sobre os magos. Eles foram orientados a seguir por outro caminho, e não passaram por Herodes, e Herodes percebeu que foi enganado, que se viu frustrado pela sabedoria sobrenatural, e aí é que ele promove essa matança dos meninos. E veja o detalhe, menores de 2 anos. Então, desde quando os magos encontraram Jesus, ele já não era um bebezinho, porque ele está mandando matar as crianças de 2 anos para cima. Então houve um período aí já, desde o nascimento até as coisas acontecerem. Então já tinha passado algum tempo, por isso que ele mandou matar de 2 anos. Ele foi calculando, então o tempo já tinha passado bastante, e ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então uma carnificina, uma ação terrível, mas é nesse nível que a maldade humana associada à maldade das trevas pode operar. Portanto, nós precisamos reconhecer que
de verdade, há uma operação de morte sobre a terra e só o Senhor para nos livrar e nos proteger. Então, mesmo com todo esse plano de perseguição, Jesus foi poupado, não é? Porque José foi orientado a fugir para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes e o filho dele assumiu depois. E então outra orientação sobrenatural mandou José e Maria para a região de Nazaré, onde Jesus cresceu, né? E por isso ele foi chamado de o Nazareno, segundo a palavra profética. Então Deus promove a introdução do seu filho, não é, através de aparato sobrenatural. E é dessa maneira que nós chegamos até aqui. Saiba que se não fosse a mão do Senhor, nós já teríamos sido mortos. Porque não é, nós nascemos com propósitos sobrenaturais e as trevas não querem que esse propósito se cumpra. Eu sempre vou destacar o importante na nossa vida, ainda que seja maravilhoso estar com os irmãos, carregando nossa Bíblia, cantando as canções, nos reunindo, o importante é que na nossa vida o propósito de Deus se cumpra. Então, o alvo do adversário principal, prioritário, é impedir que a gente viva o que Deus sonhou para nós. Então, que no nome de Jesus a gente possa ler essa história e ver o Senhor trabalhando nos bastidores, não é? Esses anjos, essas comunicações sobrenaturais não foram experimentados por todos. Então, para quem estava olhando de fora, as coisas simplesmente estavam acontecendo, não é? Mas Deus estava nos bastidores da história, trabalhando para que o seu plano se cumpra. E é assim que tem sido conosco. Deus está nos bastidores da nossa história, trabalhando para nos conduzir aos alvos que Ele tem, para que a gente cumpra um propósito excelente. Então não desanime, não fique firme no Senhor, busque o socorro de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida, pois então viva isso, marche nessa direção, porque há um Deus poderoso que nos guarda, que nos sustenta, que nos protege, que nos cerca. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele diz: invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, lendo esta palavra, você está vendo como o Senhor trabalha para levar aqui é o seu filho primogênito, mas ele faz isso com os seus filhos, ele faz isso com aqueles que têm história, propósito, projeto, e ele criou cada pessoa com um projeto, com um propósito, e precisamos viver isso. Então, se nos aliamos a Deus, Ele nos levará a experimentar o cumprimento disso para a glória de Deus. Amém? Espero que essa leitura tenha sido edificante. Você deve reler, ler e observar as revelações que o Espírito Santo pode dar a você a cada versículo, a cada capítulo. Não é? Como eu disse, nós lemos um capítulo, mas você deve ter sua leitura segundo o ritmo. Separa tempo de qualidade para você ler, não é? Porque às vezes o contexto está envolvendo capítulo anterior, capítulo posterior. Então é importante ler para ter uma compreensão mais ampla e sempre pedir que o Espírito Santo te dê o entendimento, a compreensão e até a própria revelação de cada texto que você lê. Amém? Deus abençoe. Então vamos para a outra parte da nossa aula, não é? Para o cajado propriamente dito, a aula propriamente dita, que estamos vendo a concordância temática, não é isso? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos na seção B, agora vendo o B5, caráter de Deus. Vimos semana passada a letra A, letra B, letra C e letra D, né? Isso é o que vimos a semana passada. E hoje vamos na letra E. Então, caráter de Deus. O caráter de Deus é amoroso e misericordioso. Deus é amor. Então, Deus não tem amor, Deus é amor.
né? O amor é Deus. Deus é o amor. Deus é amor, né? Então, isso está no caráter de Deus. Então, podemos ver isso aqui. 1 João 4,8. Então, como eu disse, eu estou gravando por causa de problemas técnicos, né? Então, essa máquina que eu estou usando aqui, ela é mais frágil. Então, normalmente, quando eu clico, mudando a aba, a leitura, não é? Então, ela tem dificuldade para processar. Então, às vezes, há uma falha quando eu clico. Então, como nós vamos ter que clicar várias vezes, então teremos aí algumas falhas aí no processamento do vídeo, mas não tem o que eu possa fazer, porque essa máquina que eu estou usando é mais frágil, tá bom? Estou esperando o técnico aqui para a gente melhorar a outra máquina, que é mais forte, mais potente, mas eu não posso usar ela enquanto não fizer a manutenção. Então, você me perdoe aí, vamos ver o que conseguimos fazer. Então, tenho que clicar aqui para abrir no texto, pode ser que haja uma falha aí. E isso vai acontecer durante toda a aula, mas eu acredito que será possível, mesmo assim, termos uma boa aula, tá bom? Então, estamos vendo o caráter de Deus. O caráter de Deus, letra A, B, C, D, E, é caráter amoroso e misericordioso. Deus é amor. 1 João 4,8. Vamos ler, então. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Não tem o que discutir. Esse texto é direto. Não tem. Deus é amor. Então, porque não tem como compreender. Pensa, ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. E na onisciência ele tem presciência. Então, um Deus que sabe tudo antes que aconteça, criou um ser que ele sabia que iria traí-lo, mas ele não impediu nada disso e manteve essa criação. E após a queda, ao invés de punir, ele faz um projeto que na verdade estava pronto, porque diz que o cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse feito, ele já sabia da rebelião e ele já tinha dado o cordeiro para nosso resgate. O que faz? Por que isso acontece? Por causa do amor de Deus. Amém? Deus é amor. Então, essa coisa de a gente desconfiar de Deus, de dizer, Deus me abandonou e não sei, isso não pode acontecer. O amor de Deus, ele é constante, imutável, é o mesmo amor. Amém? E às vezes as pessoas também querem puxar para o outro lado. Então, como Deus é amor, querem viver uma vida relapsa, não é? Deus é amor e por causa do amor dele, ele não nos quer perder no meio do pecado, da perdição. Então, ele tem que tratar conosco quando nos desviamos, quando damos passos em direção à morte. Então, não tem desculpa, ele é amor mesmo e é por causa desse amor que ele trata conosco, amém? E é interessante, não é? O próximo item aí diz que nós devemos compartilhar o seu amor. Há vários textos aqui, mas eu vou ler Romanos 13, 9. Romanos 13, 9. Aqui, Romanos capítulo 13, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é? Amém? Então, conhecemos essas negativas aqui, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. São lá das 10 palavras, que conhecemos como os 10 mandamentos, né? que é o resumo da lei de Deus, né? E que o Senhor Jesus reduziu a essa expressão: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E antes de voltar para a glória, não é? Terminando os seus dias aqui, o Senhor ainda disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Então, veja,
o amor de Deus manifestado em Jesus, depois é instruído pelo próprio Jesus para que a gente ame também. Então, o amor de Deus é para ser compartilhado. E como é uma instrução, o Senhor não pode dar-nos uma ordem para praticar algo que precisa ser sentido. Então, é claro que amor não é sentimento, é uma decisão, tá bom? Deus escolheu nos amar. Então, a gente faz o que faz e Ele permanece. Ele escolheu nos amar. Então, no nosso relacionamento com Deus, uma das coisas que o Espírito Santo vai trabalhar em nós a cada dia é para que a gente cresça em amor. Nem eu, nem você estamos prontos ou maduros o suficiente para amarmos como Deus ama. Mas nós somos convidados para amar como Ele ama. O amor dele é para ser compartilhado. Devemos, como diz aqui, né? Devemos compartilhar o seu amor, tá bom? Amém? Então, recebemos o amor de Deus em nós e compartilhamos deste amor. Por isso, a igreja não pode ser uma estrutura, uma instituição, não é? Paredes, diretoria. Precisa ser o corpo vivo de Jesus que estende a mão, que alcança com vida. Nós temos o amor de Deus em nós para que as pessoas se sintam amadas com o amor que Deus opera em nós e que a gente ministra. Então não pode ser uma capa, uma máscara. Você tem que decidir. Deus é amor, Ele habita em mim e eu devo compartilhar o amor de Deus que está em mim e assim servirmos a nossa geração. Tá bom? Então a igreja precisa ser esse tipo de estrutura que serve com o amor de Deus. Amém? Muito bem. O perfeito amor de Deus por nós expulsa o temor. Temor aqui é medo, tá bom? O perfeito amor de Deus por nós expulsa o temor. 1 João 4,18. 1 João 4,18. 4, né? Então, por que 1 João? É a carta de João, é a primeira carta de João, tá bom? Então, o João escreveu o Evangelho de João, né? Então, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse João lá, entre os evangelhos, é o evangelho que o João escreveu. É a história de Jesus contada na versão do apóstolo João. Ele também escreveu essas 3 cartas aqui, não é? A primeira, a segunda e a terceira carta do apóstolo João. E também escreveu o Apocalipse. Então, essa daqui é a primeira carta do apóstolo João. Esse aqui é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, chamado de apóstolo amado. Não é? Talvez o mais íntimo do Senhor Jesus, né? O único de que não se tem relato, pelo menos a tradição não fala, que as tentativas de martírio contra ele prevaleceram, que ele tenha morrido de morte natural lá na cidade de Éfeso. É isso que se tem como tradição, certo? Então, aqui em 1 João 4,18, o que encontramos no amor não há temor. Temor aqui é medo, que eu acabei de dizer, né? Antes, o perfeito amor lança fora o temor ou medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O amor tem essa condição, não é? Veja como Jesus era seguro, não é, naquilo que ele deveria fazer. O amor de Deus estava profundamente despertado em Jesus. Então ele se movia sem medo, não é? Então, e essa palavra diz que quem teme não é aperfeiçoado em amor. Você vai observando, não é? Lendo a palavra, a igreja do primeiro século, você vai vendo a vida dos discípulos, dos apóstolos, não é? Você vai vendo que eles vão marchando, mesmo com toda a resistência. O que os está empurrando? É o amor de Deus, é o amor deles por Deus, é o amor de Deus por eles, é o amor deles pelas pessoas que eles deveriam ministrar e servir. Então, isso os tirava do medo. A gente precisa amadurecer em amor, porque temos vários desafios a enfrentar, mas como nosso amor ainda é raso, nós ficamos meio que limitados. Ainda há medo em nós para realizarmos algumas coisas.
mas esse texto é claro, não é? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Amém? Então, precisamos alcançar isso do caráter de Deus. Lembra? Deus agora está habitando em nós. Então, características dele. Ele tem o caráter completo, mas nós vamos, ao longo do caminho, recebendo características dele. Então, desenvolva amor e vença o medo. Muito bem. Aproximamo-nos de Deus com confiança. Por causa do caráter de Deus, que é amoroso, podemos aproximar-nos dele com confiança. Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. 4:16. Temos aqui: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos-nos, pois, com confiança. Mas às vezes fica aquela coisa, né, da igreja, aquela separação, não é, entre pessoas que ministram e os que assistem à ministração. Todos nós somos sacerdotes, todos nós devemos nos aproximar. Como? Com confiança. Né? É claro, há funções. Né? Uns foram separados para ministrar na casa de Deus, mas ali é uma estrutura, não é, para funcionar, para ministrarmos como igreja local perante o Senhor. Mas você tem a sua vida fora dali. Se você não tem uma função na reunião, não é? Ainda que todos ali sejam adoradores, né? Na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda em relação à sua nação e a essa geração, você precisa ter sua intimidade com Deus. Então essa palavra diz: cheguemos, pois, com confiança. Por que eu vou confiar? Porque eu sei que Deus, o caráter dele é um caráter de amor, não é? Então, se eu passo pelo sangue que me lava, que me limpa, eu tenho acesso à presença de Deus e eu tenho que chegar lá confiadamente, não achando que quem se aproxima é o pastor só, não é o obreiro. Nós devemos nos aproximar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de quê? De sermos ajudados em tempo oportuno. Muito bem. Nada pode nos separar do amor de Deus. Texto bem conhecido esse, né? O texto de Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 38. Nada pode nos separar do amor de Deus. 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E onde está Cristo Jesus, nosso Senhor? Por meio do Espírito habitando em nós. Há uma conexão, não é? Espírito de Deus e espírito humano. Não tem como Deus estar mais próximos de nós do que Ele está agora. Não há distância entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. E esta palavra diz que ninguém pode nos separar do amor de Deus, né, que está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está manifestado em nós pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está ligado ao nosso espírito. Então, é uma conexão profunda. Celebre isso, o amor de Deus na sua vida. Deixa fluir do espírito para o seu coração. Olha, se ninguém atende você, se ninguém te entende, se todo mundo te rejeita, lembra disso. O amor de Deus, por meio do Espírito Santo, não pode ser separado de você. Se você se entrega a Jesus, que fica com Ele, Ele nunca te rejeitará. Ele, de maneira nenhuma, lançarei fora aqueles que o Pai me dá. Então, confie nisso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tá bom? Amém? Glória a Deus.
Então estamos falando do caráter de Deus. O caráter dele é um caráter amoroso e misericordioso. Aí tem alguma coisa aqui sobre o amor ágape, não é? Então diz aqui que é uma passagem de ensino. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Também texto bem conhecido. 1 Coríntios. Então eu posso falar 1 aos Coríntios ou 1 aos Coríntios, porque primeira carta ou primeiro livro, tá bom? Você não pode falar 1 Reis, porque Reis não é carta. Então, para Reis, para Samuel, para Crônicas, só pode ser o primeiro, porque é livro. Livro de 1 Crônicas, livro de primeiro livro das Crônicas, primeiro livro dos Reis, primeiro livro de Samuel, né? Agora aqui que é uma carta, então pode ser o primeiro livro dos Coríntios ou a primeira carta aos Coríntios, né? Então, primeiro aos Coríntios 13, de 4 a 7. Então, é um texto bem conhecido, esse 1 Coríntios 13, mas nós vamos ler de 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Vai até 7, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está vendo que isso aqui não é o amor do sentimento da novela, dos filmes, da vida do dia a dia, do romance carnal. Esse aqui é o amor de Deus, é o amor ágape, não é? Então, esse é o amor de nível mais alto. Esse amor aqui é uma pessoa, esse amor é Jesus, esse amor é Deus. Deus é amor, não é? E o amor de Deus se chama Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. É que é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Está vendo? Tudo diferente do que a gente vê desses programas, né, de TV, de novela. Eu te amo, e não sei o que lá. E você vê traição, armação, os próprios interesses. Isso que é amor. Aquilo é a deformação do caráter humano, cheio de pecado, cheio de paixão humana, totalmente longe do que prevê essa palavra, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que vem de Deus, tá bom? Amém? Muito bem. Então, ainda seguindo o caráter de Deus. No caráter de Deus, vemos que ele é fiel e verdadeiro, né? Fiel e verdadeiro. Deus é verdadeiro apesar da fraudulência do homem. Vamos ver aqui, Romanos 3, 4. Romanos 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Vamos ler outro texto aqui? De João 17:3. João 17:3. Então Deus é fiel e verdadeiro. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, duas palavras falando que Deus é verdadeiro. Amém? E que apesar das nossas fraudulências, né? Então, nessa questão de fidelidade, as promessas que ele faz, quem é que cumpre promessa? Alguém que é fiel e que é verdadeiro, não é? Então, Deus que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23 fala sobre isso. Hebreus, capítulo... Hebreus 10, 23. Temos aqui: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Sabe, se nós não tivermos segurança nisso, que Deus é fiel, no que nós vamos nos apoiar? Nós vivemos confiados no que Deus disse, que Ele honrará, porque nós temos a carne, o mundo e as trevas o tempo todo dizendo que é uma bobagem estarmos andando com Deus, que a Bíblia é um livro religioso, antiquado, antigo, não é? E se nós não tivermos a convicção de que Deus é fiel, verdadeiro, que essa é a palavra dele, que por causa disso ele está comprometido com ela, não há como sustentar uma vida equilibrada em Deus. Então, a questão de nós sabermos que essa é uma verdade, Deus é fiel mesmo, não é um clichê da igreja XYZ, não é um adesivo para pôr no carro, Deus é fiel, é para ser uma verdade. Você e eu temos que ter convicção disso. Eu e você precisamos ler a Bíblia, é por isso que você e eu precisamos conhecer profecias, estudar profecias, porque é interessante ver como Deus falou coisas muito antes que elas acontecessem e como elas se cumpriram ao longo da história. A vida de Jesus é uma sequência de cumprimentos de profecias. Quem cumpre profecia? Aquele que é fiel, fala e é leal ao que disse para cumprir perfeitamente. Não é? Então, temos uma igreja fraca nesses dias porque ela não tem essa segurança, e muito disso porque não estuda a profecia. Não sabe o que Deus disse no passado e como isso se cumpriu, as coisas que já se cumpriram na história e as que estão se cumprindo nos nossos dias e aquilo que a gente está olhando e vendo que vai se cumprir perfeitamente. Então, nós precisamos nos dedicar mais ao estudo das profecias. Sabia que o único livro de religião que tem profecias é a Bíblia? Não é? E isso eu estou falando livro de religião porque eu estou tentando associar a vida cristã, a vida com Deus, com religião, porque é assim que o mundo entende. Mas a vida com Deus não é uma religião, é relacionamento. E o livro do relacionamento é a palavra de Deus. Então, ninguém pode, porque só Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então, só o livro dele, que é a palavra, vai poder falar de ontem, de hoje e de amanhã. Todos os outros podem fazer vaticínios, arriscar, sugerir, não é? Tanto que alguns livros de religiões aí não têm profecias, são filosofias, pensamentos, não é? Mas profecia você encontra na palavra de Deus, e porque Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra. Então você e eu precisamos crescer no estudo das profecias para aumentar nossa convicção. Eu fico abismado com a maneira com que o crente sobe e desce, não é? Não estou dizendo que a gente não possa ter fraquezas e limitações, mas como que fica vazio totalmente, a ponto de não conseguir manter a vida com Deus por um mês. Meu Deus, por 30 dias. Não é? Como pode isso? Parece que Deus é fiel hoje, amanhã já não é. Amanhã a gente já acorda, meu Deus, Deus não vai, o que ele falou sobre me conduzir. A vida tem dificuldades para serem vencidas. Não é? O Senhor disse que o céu é para o vencedor. Lá naquelas 7 igrejas, nas 7 cartas das 7 igrejas, ele termina dizendo ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então a eternidade é para os vencedores. A eternidade com ele é para os vencedores. E o que você vence? Luta. Então se não tiver luta, você não vai ser vencedor. Então é natural que você saiba a cada dia, o que eu sempre digo, cada um precisa saber que a vida é dura. Se você ficar esperando uma vida mar de rosas, aí é assim que você vai ter dificuldade, vai achar que porque Deus é fiel, então você está no mar de rosas, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Não, haverão lutas e dificuldades que nos dão músculos espirituais, que nos desenvolve nosso caráter. Sabe o propósito de Deus? É que o caráter dele venha para nós. Não é? Então, ele é fiel, não é isso? Ou seja, o que ele falou, ele vai cumprir. E o que eu falei, eu vou cumprir? Ele sabe se eu vou cumprir, mas eu estou dizendo agora que eu sou leal a ele. Ele está olhando dentro de mim e sabe se isso é um blá 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 ou se é uma realidade. Mas eu mesmo estou falando por hoje. Então, precisa que amanhã surja uma luta, uma dificuldade, para que eu conheça o nível de fidelidade. Não porque ele quer me destruir, mas se eu perceber que a fidelidade minha está frágil, eu vou buscar mais, não é isso? Para, na próxima luta, responder melhor, para que eu não apenas diga que Deus é fiel, mas que eu também sou fiel a ele. Não é? Tudo que é caráter, que é
caráter de Deus tem que se tornar característica em nós. Então, se, assim como falamos do amor, Deus é amor, nós devemos desenvolver amor em nós. Se Ele é fiel, devemos desenvolver fidelidade em nós. E por causa disso, as lutas, os desafios são necessários. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Confiamos em Deus para a nossa preservação. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não é? Então, sabendo eu da fidelidade do Senhor, eu sei que Ele vai cumprir. Então, a proposta é essa. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Somos um ser tripartido. Amém? Espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Por causa, Deus, na sua fidelidade, nos convida a nos separar para Ele, não é? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda dele. E Ele vai vir, não é? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não é? Essa é a designação aqui do Deus que é fiel para confiamos em Deus para nossa preservação, por causa dessa fidelidade de Deus. Amém? Deus é fiel em proporcionar um escape do pecado. Essa palavra é interessante. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Onde estamos aqui? Aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, a primeira coisa que esse versículo fala é que a tentação é de acordo com a capacidade de suportar. A gente sempre fala assim, não aguentei cair. Né? Realmente, a gente que não aguentou, mas havia condições para aguentar. Por quê? Está escrito aqui, não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Então, a gente nem lembra, né, que o Senhor nos ensinou aquela oração maravilhosa, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Então, isso faz parte da nossa oração. Não é fazer uma rezinha repetindo as palavras. É para você pensar em cada expressão. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, nos ensinou que devemos incluir isso na oração. Pedir para o Senhor nos livrar de cair na tentação. Então, a tentação é uma realidade, ela acontece. Então, quando ela vier, nós devemos ter essa oração no céu. Senhor, não me deixa cair na tentação. Não é? Então, ele ouviu essa oração e ele não vai me deixar cair. Porque o que ele faz aqui? Quando uma tentação vai ser manifestada, ele mede a minha capacidade de suportar e fala, até aqui ele aguenta. Então, nunca virá sobre mim uma tentação maior. Se associo àquela oração que eu pedi para ele não deixar eu cair, então é isso mesmo. Quando eu caio, é porque eu é que abri espaço. É como se houvesse um reloginho na tentação. Não é? Vai durar, vamos aqui botar um tempo, ela vai durar 30 segundos. Aí quando está com 15 segundos, não aguentei, eu caio. Não, ela foi planejada
de acordo com a minha capacidade de suportar. Por quê? Porque fiel é Deus, que jamais permite que chegue até mim uma tentação que eu não posso suportar. E eu tenho que saber que com aquela tentação ele já preparou o escape. Por que ele faz isso? Porque ele é fiel. A tentação é para me amadurecer. Lembra de Jesus no deserto? Ele foi tentado. Então havia real possibilidade de Jesus cair. Não é? Quando pede para transformar as pedras em pães. Ele está 40 dias sem comer, está com fome. Então, né, existe a real possibilidade de cair. Mas o que Jesus fez? Se ele aplica uma palavra como essa, Deus é fiel. Eu posso suportar essa tentação. Ela foi medida antes de chegar até mim. Então, ele buscou um socorro na palavra. Não é? Eu não preciso comer só pão, eu preciso comer palavra. E Deus está me dando palavra. Então, eu não vou fazer isso. Porque Deus não me mandou transformar essas pedras em pães. Quem está me mandando é você. E eu não recebo ordem de você, eu não me submeto a você. Eu me submeto a Deus. E o que Deus me mandou fazer esses dias é confrontar as trevas e permanecer firme. E é isso que eu vou fazer. E, não é? Satanás foi vencido ali. Então, Jesus não caiu na tentação. E havia uma provisão, né, do escape. Qual que era o escape? Era Jesus liberar a palavra e receber a força dessa palavra e ser suprido com essa palavra e assim não cair na tentação. Então, Deus é fiel, muito leal. Então, não entra nessa de que, puxa, essa tentação, não. Quando a gente cai é porque a gente quis cair, é porque a gente primeiro, não nos preparamos com oração, com adoração, com vida de relacionamento com Deus. Porque a verdadeira força em nós, eu não tenho força para nada, você não tem, mas a vida de Deus em nós nos mantém, não é? Então, quando a gente cai, é essa fragilidade. Mas dizer que era impossível não cair naquela tentação, não, a gente caiu por fragilidade. Mas Deus é fiel para medir a tentação e também para trazer o escape. Então, o que fazemos na tentação? Ficamos firmes, rejeitamos. É uma coisa na televisão, na internet, sai dali, não é? Mas se eu insisto assistindo aquela programação, se eu insisto navegando naquele site pornográfico ou naquela programação corrompida, não é? Se eu olho, vejo uma pessoa na rua cheia de sensualidade, não é? Eu ponho os olhos. Se eu permaneço olhando, não é? Se eu dou a segunda olhada, a terceira, o mergulho naquele, então eu estou me entregando à tentação. Mas Deus sabe que se eu fixei algo, percebi algo que vai me contaminar, é uma tentação para me levar à queda, não é? Porque há coisas acontecendo, chegando até nós, não é? Através de internet, de televisão, de que agora as pessoas andam na rua com sem o menor pudor ou preocupação, não é? O líbero geral. Então, pode chegar coisas até mim. Essa primeira chegada não é pecado, não é? Aí eu tenho que me desviar dessas coisas. Isso não é com naturalidade, não é? Ai, meu Deus, desesperado, não posso... Não, cara, não sou eu um canal de Deus, uma casa de Deus. Então eu carrego a presença do Senhor em mim. Eu sei que o que eu vejo, ele vê. Eu sei que o que eu penso, ele pensa. Ele está vivendo em mim, não é? Então, eu não posso andar por aí com uma venda nos olhos. Não posso olhar, não posso ver. O que eu preciso é saber que aquilo ali é uma proposta para mim cair. Então, o que eu preciso fazer é saber, bom, então, se eu estou olhando para cá e está assim, eu vou desviar o olhar para lá. Não é? Se esse canal está passando essa programação, eu vou mudar de canal. Se esse site está com esse tipo de assunto, eu vou sair daqui. Não é? Então, caímos porque queremos, porque insistimos, porque permanecemos. Não é? Quando aquela pessoa se aproxima e começa a dar indicativos que quer entrar na nossa vida com adultério, ou com prostituição, ou com fornicação. Não é? É algo que vai sendo construído. Então, para aquela tentação já tem um escape. Mas se eu continuar dando vazão para aquilo, eu vou cair. Então, aí eu não posso dizer que Deus não trabalhou nesse momento. Mas Ele tem preparado o escape e nós devemos confiar nele nisso. Tá? Essa palavra é muito clara, não é? Não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, não é nada sobre-humano. É na limitação da minha humanidade da sua. Dá para suportar. Mas fiel é Deus. Então estamos vendo sobre o caráter de Deus. Deus, no seu caráter, ele é fiel, leal.
que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Amém? Muito bom esse assunto. Louvado seja Deus. Muito bem. Próximo ponto aqui. Pessoas fiéis são difíceis de se encontrar. Pois é, pessoas fiéis são difíceis de encontrar. Então, você está vendo? Tudo que estamos vendo sobre o caráter de Deus, Deus quer encontrar em nós. Então, falamos do amor, falamos da fidelidade de Deus, não é? E agora, aqui, ainda dentro dessa fidelidade, precisamos encontrar... eu estava falando de justiça, de retidão primeiro, não é? Do amor de Deus e agora da fidelidade do Senhor. Né? Provérbios 26. É difícil. É difícil encontrar pessoas fiéis. Provérbios, onde está? Está aqui embaixo. Provérbios capítulo 20, versículo 6. É isso? A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? É uma raça difícil de encontrar. Homens e mulheres fiéis. Então a gente vive, nós na igreja vivemos falando que Deus é fiel. E é uma verdade, é uma realidade. É bíblico, Deus é fiel, é verdade bíblica. E nós? A gente está vendo sempre nos carros e, não é, slogan até de igreja, tem até igreja com esse nome, Deus é fiel, né? Agora, isso é palavra de Deus, Deus é fiel. E nós somos fiéis a Deus? Como a igreja tem feito vergonha, não é, ao nome do Senhor por ser infiel. Isso tem sido muito triste. Né? Deus nos chama para orar, a gente não quer. Deus nos chama para adorar, a gente não quer. Deus nos chama para investir na obra, a gente não quer. Deus nos chama para fazer a obra, a gente não quer. A gente só quer. Então a gente levanta a mão quando, né, a gente vai na igreja e a pessoa diz, você tem que aceitar Jesus e tal. E aí a gente pensa que é tipo meio que um passe, né? A gente cresce aqui no Brasil, a gente cresce com essa mentalidade de receber um passe, uma reza, não sei o que lá, tipo, um contato com o sobrenatural, você não precisa ter compromisso nenhum, não é? Alguém faz algum trabalho, um banho disso, um banho daquele e tal, aí você tá como que, entre aspas, abençoado, não é? Que recebeu alguma coisa e tal. Então você não tem compromisso, você pode continuar vivendo a vida relapsa, mas com Deus não é assim. Jesus disse, você quer me seguir, você tem que negar você mesmo, não é? E tomar a sua cruz e me seguir, ou seja, você precisa desenvolver a sua salvação. Você tem que entrar na palavra e aprender a se submeter a ela. Você tem que reconhecer Jesus como Senhor. Senhor é dono. Então você vai passar a se submeter a Ele. Você tem que se tornar um discípulo, ou seja, você vai olhar a vida de Jesus e aprender com Ele. Então, essas coisas, elas são muito caras, diferente de qualquer outra coisa. Que você recebe um passe e vai embora, não é? Vai embora. Vai um demônio atrás de você se você receber um passe. Fez uma rezinha, vai um demônio atrás de você. Acendeu uma vela, vai um demônio atrás de você. Né? Então, você não sabe. Na sua cabeça, na cabeça de quem fizer qualquer coisa desse tipo, foi ali para sua vida vai melhorar por alguma razão. Não, o que vai acontecer? Ela vai piorar, porque um demônio vai começar a andar contigo. Mas no natural, foi só aquilo e tudo bem. E a pessoa fica achando qualquer tipo de, como é que é a palavra? Simpatia, essas coisas. Você faz isso né? Mas tudo isso são pactos, são ligações com espíritos infernais que precisam de algum direito para entrar na minha vida e na sua. Então faz essas coisas, dá a impressão de que é muito mais simples do que você ter compromisso com Deus que vai te levar a se submeter à palavra, não é? A amar, a perdoar, coisas que não fazem parte da nossa linguagem diária. Mas com Jesus é totalmente diferente, não é? Você precisa se relacionar com Deus por meio de Jesus, entrar no padrão de Deus, no padrão que ele havia desenvolvido, que o pecado entrou e destruiu. Então, receber Jesus não é receber uma religião, é receber alguém morando em você que vai te levar de volta para Deus, que vai te colocar dentro de um padrão, não é? Para você ser família de Deus, povo de Deus.
Não é? Todo povo, toda nação tem lá uma constituição. Pois bem, o povo de Deus é um povo, é uma nação. E a constituição de Deus é a sua palavra. Então, se você quer fazer parte do povo de Deus, você tem que entrar nela. Então, Deus vai trabalhar para que a palavra faça parte da sua vida. Então, essas coisas as pessoas não querem viver. Para viver isso, precisa ser fiel, leal. Então, a gente recebe Jesus e diz, agora tu és o meu Senhor. Se ele é Senhor, ele é seu dono. E o que ele vai fazer como seu dono é te ensinar a ser dele. É aí que entra a fidelidade. Cada coisa que ele vai propondo a nós, precisamos ser fiéis e leais. Então é aí que tem o desequilíbrio. Nós queremos que Deus seja fiel a nós, mas nós não somos fiéis a Ele. E olha que Ele permanece fiel quando nós somos infiéis, ou seja, Ele permanece na dele. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele está sempre pronto para nos resgatar e fazer o processo continuar. Mas se a gente abandona a Ele, não tem como a coisa se desenvolver. Então precisamos melhorar nosso caráter em relação à fidelidade a Deus em todas as áreas. Você precisa ser leal à sua esposa, ser leal a seu patrão, ser leal aos seus funcionários, ser leal à sua nação, não é, como cidadão. Você precisa ser, porque isso tem a ver com Deus, não é com o seu patrão, com o seu funcionário, com sua esposa, com os seus filhos, ainda que seja isso muito importante, você veja o valor da sua esposa, dos seus filhos, do seu patrão, da sociedade como um todo, mas você tem que priorizar por causa de Deus, por ser leal, fiel a Deus. Você cumpre isso. Mas aqui em Provérbios 26 diz que quem é que vai achar homem fiel? Fidedigno, como diz o texto aqui. Eu espero que você seja um. Eu espero que você pense nisso e entenda que não é carregar a Bíblia, não é ficar falando de luta. Luta todo mundo tem, desafio todo mundo tem. Desenvolva sua fidelidade a Deus. Não é? A gente dá muita desculpa para não agradar o Senhor, para dizer que está frágil. Isso é falta de fidelidade a Deus. Olha o que Jesus fez por mim e por você. E por causa disso, seja fiel. Suporte a pressão, a luta e segura firme na posição. Luta todo mundo tem. Fragilidade, fraqueza. Mas aí você olha para Jesus suportando a cruz. Por mim e por você. Vindo do céu, deixando sua glória nos céus para vir salvar a mim e a você. Como ele foi fiel a nós. Como ele foi leal a nós. Claro, fiel ao Pai em primeiro lugar. Não é? Mas a nós também, que ele podia muito bem descer da cruz e abandonar tudo isso, mas ele via a mim, via você. Então, ao invés de dar desculpas, de abandonar a posição, de dizer que não deu, seja fiel ao Senhor. Não é? Eu também estou em desenvolvimento, você também está, mas tem que ser essa a nossa escolha. Talvez a gente escorregue amanhã, falhe, mas corre de volta, mantenha, volte à fidelidade. Eu serei fiel ao Senhor, porque ele é fiel, eu também serei fiel a ele. Não vou alcançar o nível de fidelidade de Deus, mas naquilo que eu posso lutar para melhorar a minha fidelidade a ele, não é? A gente vai parar de usar a camiseta dizendo Deus é fiel, vamos começar a andar dizendo eu sou fiel a Deus. Amém? Acho isso muito importante. Louvado seja Deus. Creio que está sendo boa essa aula, esses itens, porque nós estamos conhecendo melhor a Deus e Deus está podendo nos falar durante essa aula o que Ele está buscando na gente, tá bom? Amém? Enquanto a gente estuda Deus, Deus também está falando das coisas dele para o nosso coração, né? Deus procura homens fiéis como Ele próprio. Tem um pouco a ver com aquilo que estamos falando agora, né? Deus procura homens fiéis como Ele próprio. Então vamos ler alguns textos aqui, porque isso é muito importante. Vamos começar lendo Apocalipse 2:10. Eita, a hora já está indo embora, hein? Vamos ver se a gente consegue terminar esse ponto aqui. Apocalipse 2:10. A aula está ficando boa. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E aí vem. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pensa. Se a gente for ao Senhor agora, a gente vai ficar lá, né, dizendo: Ô Senhor, estou com a luta tal, a X, a Y, a Z.
E a gente acha que ele tem que resolver, ele tem que interferir e acabar com aquilo. Você está vendo o que ele está dizendo para essa igreja aqui? Ele não está dizendo para ímpio, ele está falando para a igreja. Não é? Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja de Esmirna. Tem a ver com sofrimento esse nome, Esmirna. Não é? Então, ele diz, nada temas das coisas que há de padecer. Ele não fica enganando, não. Ele está dizendo, vai ter dificuldade aí. Quem é que vai lançar? O diabo. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 dias não são 10 dias da semana, é um período, é um tempo. Essa igreja passou por muita pressão, muita perseguição. Sabe aquela coisa de ver seu familiar ser arrastado, não é? Para ser torturado, morto. A gente está vivendo na liberdade, sabe? A gente é vergonhoso comparar o nosso evangelho com o evangelho que já esteve sobre a terra. Não é que eu estou falando que eu quero perseguição para mim e quero para você. Eu só estou dizendo que a gente tem sido uma igreja muito fraca, que não pode apertar um pouquinho que espana. Como nós vamos abençoar a nossa geração? Como nós vamos preparar o caminho da volta do rei? Deus procura homens fiéis, mulheres fiéis, por favor. Compreenda a profundidade disso. Vamos parar de fazer uma obra medíocre, pequena, e de ficar diminuindo a obra do Cordeiro. O Espírito Santo é Deus, morando em mim e em você. O que o Cordeiro fez foi lavar a mim e você com o próprio sangue dele. O que ele fez foi nos arrancar das mãos das trevas, para que a gente revele a glória do nome dele. E agora, por qualquer coisinha, a gente vai parar, vai desistir, vai dizer que tô dodói, tô fraquinho, tô não sei o quê. Então, ser fiel até a morte. Essa é a proposta aqui, ó. Ser fiel até a morte. Ou seja, muitos deles morreriam nesse processo. Não está aqui falando que vai acontecer como Daniel, que escapou da cova dos leões, como os amigos dele que escaparam ali da fornalha. Muitos naquela igreja, naquele tempo, morreram. E agora, na preparação da volta de Jesus, quanto mais caminhamos para a preparação, não é, do arrebatamento e do início da tribulação, nós precisamos terminar a colheita e o Senhor precisa nos mandar a lugares onde sim há perseguição intensa. Mas se a gente está aqui no Brasil, liberdade, a gente não pode ter uma unhazinha, né, que se machuca e aí tá dodói, e aí já não pode, e aí, meu Deus, e a proposta dele aqui é ser fiel até a morte. Então a gente precisa parar de falar que Deus é fiel e imprimir no nosso peito, eu também sou fiel a Deus. E se eu preciso ser fiel até a morte, eu vou ter que fazer. Sabe, às vezes eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu fico imaginando se eles forem capturados e serem levados à tortura, não é, para que eu negue o Senhor, o que eu vou fazer? Mas, sabe, é uma coisa que eu sei que eu não estou pronto, mas eu estou vendo essa palavra e esse estudo é para nós. Então, precisamos aprender isso. Né? Se a gente tem fragilidade para participar de uma obra, né, na nossa nação, na nossa cidade, o trabalho é ir à igreja, assim, o básico, não é? É ir a uma reunião, ficar numa porta, limpar um templo, receber alguém, pregar uma palavra, ministrar uma oferta, entregar uma oferta, evangelizar. Eu só consigo fazer isso. E eu leio na Bíblia que o Senhor propõe aqui ao seu povo ser fiel até a morte. Eu acho que tem coisa errada. Nós precisamos melhorar nosso evangelho. É que a gente passou muito tempo com essa história dos crentes. É isso, só vitória. Tipo assim, o crente só tem que ter vitória. Não pode enfrentar a luta. Olha aqui, ó. O diabo preparando uma tribulação de 10 dias. Não é? E a proposta do Senhor é seja fiel até a morte. Ou seja, tem uns que não vai dar para livrar aqui na terra. Porque era necessário esse testemunho na terra. Então a gente não sabe até onde a gente precisa ir para testemunhar. E testemunhar, aquela palavra testemunho lá em Atos, ser minhas testemunhas é mártir, capaz de morrer para provar que o Senhor é quem ele diz que é. Então, vamos entender que nosso evangelho está bem ruim. Precisa melhorar esse negócio? Vamos ser melhor? Vamos fazer um negócio mais bem feito?
Vamos ter um brilho mais alto, não é? No quartel se dizia, né? Quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Tinha hora que a gente não aguentava mais fazer flexão, ou fazer a corrida, ou, né, marchar com os equipamentos e essas coisas todas, né? Porque às vezes o esforço era grande demais. Então não estava aguentando mais, mas aí a moral fazia a gente continuar, para não dizer desistir. Vamos melhorar nossa moral espiritual? Vamos melhorar esse negócio? Para Deus é fiel? Deus é fiel, mas e nós? Deus está procurando gente fiel, não é? Para poder fazer a obra dele, com quem ele possa contar, não é? Tem muitos textos para ler, muitos textos, né? Segunda Timóteo, eu não vou nem poder pular aqui as passagens bíblicas, nosso tempo já está acabando, né? Vou ter que iniciar a próxima aula ainda nesse assunto, porque não dá para pular. Isso aqui é muito importante. Talvez isso aqui faça a diferença entre a igreja que vai para o arrebatamento e a que não vai. Qual que vai? A que é fiel, não é? Então eu acho que é importante ler esses textos todos. Então eu vou ler só mais esse, comentar e a gente vai orar e vai terminar e vamos seguir na próxima aula ainda dentro desse tema, porque ele é muito importante. O que tem feito a igreja ser fraca, a gente dá muitas desculpas a Deus, é porque a gente não tem sido fiel a Deus. A gente é fiel, é incrível, a gente é fiel ao nosso patrão, a gente é fiel a um colega de trabalho, não é? A pessoas que não têm compromisso com Deus, mas com Deus, que é totalmente comprometido conosco, a gente não tem sido fiel. Essa que é a grande verdade, né? Então, ainda nesse tema aqui, que Deus procura homens fiéis como Ele próprio. Então, vimos aqui os crentes de Esmirna, que ele diz que se forem fiéis, Ele ia dar a coroa da vida. Então, você está vendo que a coroa da vida não é porque você levantou a mãozinha e disse, eu aceito Jesus, não. A coroa da vida é se você for fiel. Até a morte, inclusive, se precisar. Né? E ainda aqui, aqui mesmo, ó, Apocalipse 17:14, deixa eu ver. 2:17-14. Não, o que é isso aqui? Não, é Apocalipse 17:14. Então vou para 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tem sido difícil, isso aqui é uma orientação do apóstolo Paulo para o Timóteo. Né? O Timóteo era o discípulo de Paulo, Paulo estava se preparando para sair de cena, e todo bom discipulador, quando sabe que vai sair de cena, como um bom líder, todo discipulador é líder, não é? E discípulo também é um líder em formação, né? Então, ele não sai de cena sem deixar alguém que possa dar continuidade. Mas ó que tá difícil, hein? Tá difícil de encontrar o que está escrito aqui, ó. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos. Para quê? Para também ensinarem aos outros. Ou seja, Paulo passou para o Timóteo e Timóteo deveria encontrar homens fiéis para também compartilhar. Paulo está saindo, Timóteo vai assumir. Timóteo, uma hora dessa, vai sair de cena, precisa que alguém assuma, como Timóteo está assumindo. Mas olha que está difícil, porque os tesouros que Deus nos entrega, a gente quer passar com muita alegria para cumprir essa palavra, não é? Homens fiéis, pessoas idôneas. Mas a gente caminha um pouquinho, não é? E dali a pouco a pessoa espana, dali a pouco ela desiste, dali a pouco ela diz que não dá, dali a pouco... Meu Deus, por que o evangelho chegou até nós? Porque ao longo do caminho houveram pessoas que ralaram para guardar a palavra, para compartilhá-la, para enfrentar a morte, aí chegou até nós de alguma maneira. Não é? Gerações passadas foram firmes, foram gerações que disseram, pode apertar, não é?
Aqui a gente garante que a palavra vai ser preservada, que o testemunho vai ser preservado, que Jesus não vai ser envergonhado. Porque eles foram firmes, passou para outra geração, passou para outra, chegou até a nossa. E a nossa geração? A gente tem, pode falar, pode contar comigo, pode garantir, pode saber que nós vamos passar algo para a próxima geração. Mas está parecendo que não. A gente não consegue encontrar pessoas que estejam dispostas a suportar a pressão do treinamento, a pressão das lutas, a pressão da perseguição e coisa leve que a gente sofre aqui, não é? Porque é país aí que o pessoal está realmente pagando um alto preço, né? A gente fica falando aí de luta, de perseguição, de desafio, de guerra. Nossos irmãos estão sendo torturados até a morte. Tem gente por aí, igreja perseguida, já procura aí no seu, faz pesquisa, ao invés de ficar olhando bobagem na internet, faz pesquisa sobre igreja perseguida. Veja o que os nossos irmãos estão sofrendo, não é? Para esse tipo de gente, a gente não tem o que pregar. Você vai falar o quê para ele? De luta? Você vai falar de luta? Não é do seu problema no trabalho, do seu problema em casa? Aí você vai ver eles que estão, não é, com unhas arrancadas, orelhas arrancadas, dentes arrancados, não é? Cortes profundos, açoites, perderam esposa ou perderam filhos. A gente vai falar das nossas lutas para eles? Tá me ouvindo? Tá entendendo? A gente precisa amadurecer, não é? A gente está precisando, procurando pessoas idôneas. Eu não estou chamando perseguição desse tipo para nós, mas a gente precisa parar de dizer que é muita luta e é sofrimento, porque o que a gente tem para fazer é muito básico e simples, num país livre, em que a gente não é perseguido, não é? A gente pode ir a pé, de carro, de Uber, de ônibus para a igreja e voltar, não é? Mas não, a gente vai falar que está cansado, que o trabalho é não sei o que lá, que né? Não, ó. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, é o apóstolo Paulo que está falando. Confia-o a homens fiéis. Aí você lê as cartas, lê Atos, vê o que o apóstolo Paulo ensina e tal. Então, ele compartilhava esse evangelho de maturidade, de gente que enfrenta tudo. Não é? Isso é o que ele passou para Timóteo. E aí Timóteo tem que encontrar pessoas que vão ouvir isso e levar isso para frente. Então é geração após geração. Porque Deus é Deus de gerações. Antes que tudo se formasse, ele é Deus, está no trono. E de geração em geração ele vai fazendo a obra dele. Ele não passa, nós passamos. Então sempre temos que nos preparar para passar para os próximos. Então temos que ser crentes maduros, desenvolvidos, para formar pessoas assim também. Em nome de Jesus, vamos parar de formar, não é? Bebezinho na fé, gente frágil demais. Vamos ser valente, vamos ser forte. Não é? Hoje de manhã a profetisa Lídia mandou o áudio lá nos grupos lá, né? E desafiando, falando uma palavra de firmeza. A gente vai ficar num canto chorando? É isso que a gente vai fazer? Não é esse o evangelho. Nosso Senhor foi até o fim. Os apóstolos depois foram até o fim. Aqui, ó, que a gente leu agora há pouco, aquela igreja de Esmirna, até o fim. A jornada é dura na terra, mas há um descanso eterno reservado para nós. O que tiver de vantagem aqui, de largueza, vamos aproveitar. Mas se não tiver, vamos firmes com o Senhor, porque a eternidade é festa. É adoração, é celebração, é governo com o Senhor, é maravilhoso. Então, se tiver que gastar nossa vida com dor aqui, sinto muito, mas a gente precisa parar de ser tão frágil. Tá bom? Então o tempo já acabou, já foi. Nós vamos parar aqui, não é? Então ainda tem mais desse assunto para a gente seguir depois da leitura da próxima aula, não é? Mas eu acredito que esse assunto é muito importante, não é? Deus procura homens fiéis como ele próprio é fiel. Então, eu espero que isso fique batendo na sua cabeça. Ser fiel a Deus, ser fiel a Deus, ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel. Vou parar de falar que Deus é fiel e vou falar, eu mesmo sou fiel a Deus. Vai haver uma briga com a minha alma, vai ter uma briga com a sua alma, não é? Mas a gente pode, pelo poder do Espírito Santo, manter uma lealdade ao Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Eu espero que a gente tenha aprendido algo nessa aula de hoje. Vamos orar para terminar, não é? Então, quando não acerto aqui o equipamento, a aula é gravada. Mas isso acho que não torna a aula menos
importante por não ser ao vivo, não é? Ela é gravada, ela é feita sob a direção do Espírito Santo. Volto a dizer que eu evito ficar preparando muita coisa antes, mas eu peço que o Espírito Santo conduza para aquilo que ele quer fazer. Submissão a ele, porque isso faz parte da fidelidade, confiar nele, esperar nele, não é? Porque ele é Deus. Não que eu não estude, eu estudo, não é? Mas eu quero fazer a aula quanto mais dependente dele, melhor para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar e entregar essa aula nas mãos do Senhor. Pai bendito, obrigado por esse tempo precioso, por essas orientações da tua palavra, por esse estudo. Obrigado pela vida do Ralph Mahoney e da sua equipe, por eles terem desenvolvido esse trabalho, pelos líderes envolvidos. Senhor Deus, vários deles já estão na glória, mas eles se dedicaram, eles foram fiéis naquilo para o qual o Senhor os chamou. E o nosso desejo é esse, que o Senhor gere pessoas fiéis também entre nós, para que a gente possa ser uma bênção para a nossa geração. A geração do Ralph Mahoney já passou, já serviu-nos da maneira que ele pôde, aquilo que veio às mãos dele, ele trabalhou, não que ele tivesse tudo pronto, ele correu atrás e desenvolveu tudo isso para nos servir. Que nessa geração a gente pare de dar desculpas, de apresentar fraquezas e medos. Senhor, nós lemos que o verdadeiro amor lança fora o medo. Senhor, que o teu amor seja derramado com força nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este amor nos faça ser leais a Ti, fiéis a Ti, para a glória do Teu nome. De maneira, Deus, que o Senhor possa encontrar na nossa geração, não apenas nós, mas muitos homens e mulheres fiéis a Ti. Desde crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, casamentos, famílias inteiras, ministérios, cidades, Senhor Deus, estados, que a nação do Brasil seja fiel, leal a Ti, para honrar o Teu nome, Pai. Esse é o nosso desejo. Senhor, aonde há qualquer aluno agora fazendo essa aula, abre o entendimento para a fidelidade que devemos ao Senhor. Que esse seja o desejo do coração desses alunos. Senhor, que todos nós juntos possamos dizer, Senhor, nós não apenas diremos que o Senhor é fiel, mas que nós nos tornamos fiéis a Ti também, a fim de honrar e de glorificar o Teu santo nome. Tu és maravilhoso, Tu és bendito eternamente. Recebe honra, recebe glória, recebe louvor, recebe exaltação, recebe majestade, porque sim, o Senhor nosso Deus é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Que o Senhor seja exaltado sempre, que o teu Espírito Santo esteja aprofundando o entendimento, que aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo traga revelação no coração de cada aluno. Multiplica, Senhor, leva essa aula onde o Senhor deseja, para as pessoas que o Senhor deseja que possam ver e que se há nela algum aprendizado que é do teu coração, importante para essa geração, leva para que realmente, Senhor Deus, Tu sejas exaltado em tudo isso. Nós reconhecemos que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade, a força e a sabedoria para sempre, porque do nosso Deus é a salvação. Nós oramos gratos a Ti em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe muito, não é? Se Deus permitir, logo gravaremos mais uma aula ou teremos aula ao vivo. O importante é que aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, nós possamos estar prontos para aprender e praticar para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Grande abraço, fica na paz. Tchau, tchau.